O dom de profecia, então, é assim, é algo que vem da boca do próprio Deus, sabe? Algo que um profeta, ele ouve de Deus, é uma revelação de Deus, seja acordado, seja através de sonho, ou seja realmente face a face, Deus fale com essa pessoa, ou através mesmo dos mensageiros de Deus, dos anjos, certo? Seja revelado esse profeta e que Deus deu a ordem para que ele profetize, ou seja, para que ele fale com uma pessoa específica, ou com a igreja, ou com um grupo, seja ou com algum governante, com algum líder, não importa, né? Algo que Deus manda você falar direcionado, certo? Esse é o dom de profecia. Dom de discernimento de espíritos. O que é o dom de discernimento de espíritos? É um dom importante na igreja porque a palavra diz que o diabo ele se disfarça de anjo de luz, né? Então o diabo ele é um enganador, ele é um mentiroso e os demônios eles procuram enganar as pessoas se fazendo de espíritos de luz, né? Infelizmente muitas pessoas caem nesse engano, não é verdade? E eles até fazem dizer que são pessoas que já morreram, que são, às vezes, antepassados das pessoas, que é pai, que é filho, que é irmão, que já morreu. Então, tem tudo isso dentro de doutrinas, né? Doutrinas de homens. E, e essa palavra esse discernimento de espíritos faz com que o cristão ele possa identificar aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que realmente ele vem do inimigo, aquilo que realmente vem para te enganar, para mentir, para te desviar da palavra e da direção de Deus e aquilo que realmente vem para edificar, para construir, para ensinar, ou seja, para exortar, né? Enfim. Mais um dom do Espírito é a variedade de línguas, ou seja, muitas pessoas acham que quando são batizadas pelo Espírito Santo, a única coisa que elas recebem é o dom de línguas estranhas, né? Falar em outras línguas, orar em outras línguas. E isso não é verdade, isso é só um dos dons, né? E algumas pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo não recebem o dom de línguas estranhas. Não necessariamente toda pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo vai falar em línguas estranhas. Isso não é algo essencial, não é algo que acontece sempre. Isso é de Deus, é a vontade de Deus. Ele que dá os dons para cada um conforme ele quer capacitar. E para que serve falar em línguas estranhas, então? A palavra ela diz que o dom de variedade de línguas é para edificação da igreja, não é nem para edificação pessoal, certo? É para edificar a igreja. Por quê? Porque quando estamos falando em dons de línguas estranhas, quando estamos falando em línguas estranhas, nós estamos falando aquilo que o Espírito está querendo dizer através da nossa boca, certo? Então, por isso que vem aí o próximo dom do Espírito, que é a interpretação de línguas. Alguns cristãos, eles são dotados, eles recebem esse dom de interpretar aquele que está falando em línguas estranhas. É um dom bem raro, né? Mas é um dom que existe. E tudo aquilo que. Todos esses dons, eles são para hoje, para a igreja hoje, não é para a igreja primitiva que nem muitos pensam, não existe mais isso, continua existindo. É que as pessoas elas não buscam mais, elas não vão atrás, elas não pedem ao Senhor, elas não porque o que acontece? As pessoas têm medo, sabe? Muitas pessoas têm medo, porque a palavra ela diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então as pessoas têm medo dessa responsabilidade, mas nós não devemos temer, certo? Porque quanto mais Deus te capacitar, mais poder de Deus vai fluir em você, né? Através de você, e vai ir de uma forma tranquila, uma forma normal, certo? O próximo dom é de servir ou de prestar ajuda, tá? Servir é um dom. Muitas pessoas
servem dentro da igreja como diáconos, como colaboradores, ou aquele que é o faxineiro, aquele que é o porteiro, são pessoas que estão servindo na obra de Deus, servindo pessoas, né? Isso também é um dom que vem do Espírito, né? É uma vontade que Deus coloca na gente. O dom de ensinar, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? O que eu faço aqui nas minhas redes sociais, o dom que Deus me deu, aquilo que Ele falou para eu fazer, ensinar, né? Eu tive que me capacitar, eu tenho que me capacitar todos os dias para poder também capacitar pessoas, para poder ensinar as pessoas dentro da palavra de Deus, dentro dos estudos teológicos que a gente faz, dentro daquilo que a gente vai buscar, tanto na história, né? Quanto que, lógico, que a base toda nossa é a base bíblica, certo? Um outro dom do Espírito, o dom de dar ânimo, né? Dar ânimo às pessoas. Nossa, pastor, isso é dom do Espírito? Sim, é dom do Espírito, né? Porque a palavra diz que nós temos que animar uns aos outros, nós temos que se alegrar com a alegria do nosso irmão e se entristecer com a tristeza dele. A gente precisa se colocar no lugar dele, precisa ter compaixão dele. O dom de contribuir, né? O que é o dom de contribuir? Contribuir não só com as nossas palavras, com o nosso amor, mas também com os nossos recursos, com os nossos bens materiais. Isso é um dom também. Muitas pessoas têm o dom da caridade, o dom de ajudar. Muitas pessoas, as pessoas, infelizmente, muitas pessoas acreditam que a salvação é pelas obras, né? E através da caridade elas serão salvas. E não é isso que acontece. A palavra não diz isso. Mas o ato de contribuir, de ajudar, é um dom, é um fruto do Espírito. E o dom de liderança, né? Porque, sim, a igreja ela tem o cabeça, nosso cabeça ele é Jesus Cristo, só que a igreja ela também precisa de liderança, ela também precisa de pastores, de bispos, de anciãos, de cristãos maduros que vão fazer com que aquelas ovelhas elas sejam cuidadas, elas sejam organizadas, certo? Precisa haver uma liderança instituída por Deus. Tá? Aí temos o dom de misericórdia, certo? Ter compaixão de outras pessoas, compreender a dor das pessoas, ter empatia por elas. E isso não só pelos nossos irmãos na fé, mas também e principalmente por aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não têm um conhecimento da palavra. Nós temos que ter compaixão, misericórdia, né? Para que eles venham chegar ao conhecimento. Porque se nós não tivermos amor por eles, não demonstrarmos esse amor de Deus, como que é que eles irão se converter? Não é verdade? O dom de administração. Nossa, pastor, até isso é dom? Sim, dom de administrar. Tem pessoas que têm esse dom de administrar os recursos. Por exemplo, Jesus colocou a cargo de Judas Iscariotes cuidar do dinheiro, cuidar da bolsa de dinheiro, cuidar dos recursos para que fossem comprado comida, para que fosse comprar todos os recursos que eles precisavam, né? Aquilo que era para ser doado, aquilo que é, enfim, ele que administrava, ele era o administrador daqueles recursos, né? E Deus institui a administração. Ou você acha que os governantes, você acha que quem foi que permitiu que o nosso presidente estivesse onde ele está, os governadores, os prefeitos, né? Deus, ele permite que pessoas cheguem a postos de administração. Assim como foi José do Egito, Deus o colocou como governador, certo? O dom de evangelizar, né? Evangelizar aqui é o último que eu vou citar. Evangelizar é um dom. Evangelizar, um evangelista, né? Não necessariamente vai ser um pastor. Um evangelista não necessariamente vai ser um missionário, mas vai ser aquele capaz de apontar a Jesus e falar do evangelho de uma maneira simples, direta, clara, objetiva, né? Para que fazer com que pessoas realmente chegam ao conhecimento da verdade de uma maneira simples, né? Uma maneira que elas possam enxergar que elas precisam do Senhor, que elas precisam se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e poder aceitar essa graça, aceitar o perdão de Deus e poder
como a palavra diz, se converter, né? Se converter significa, estou indo para uma direção, volto, vou para outra direção, vou um outro caminho. Eu estava seguindo para um caminho errado, agora estou indo para o caminho certo. Tá bom? Então leia essas palavras que eu deixei, esses capítulos, esses versículos que falam. Existem aí na internet, você vai ver os 7 dons do Espírito, os 9 que estão no Antigo Testamento, ou os 9 dons do Espírito Santo que estão no Novo. Mas tudo isso que eu falei são os dons do Espírito Santo, aquilo que ele dá, certo? E aí, dependendo da doutrina, né, dependendo da denominação, da igreja, eles vão falar de formas diferentes, vão colocar alguns como os principais, não vou citar todos que eu citei, mas todos esses que eu falei, eles estão citados na palavra, eles foram falados na Bíblia, tá bom? Então eu espero ter respondido mais essa, vamos para a próxima.